Vamos sentar em nome de Jesus. Você pode dar uma boa noite, ainda que assim, né? Para o seu vizinho assim, ó, para evitar, né, o contato, apertar a mão, ó. Boa noite, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Espero encontrá-los bem aqui nesse início de noite, de domingo. Este que acredito que hoje é dia 20, né? Não é isso? 20 de setembro de 2020, o tempo passa muito rápido, mas estamos aqui reunidos na casa do Senhor. Esse é o culto já, quarto culto, é o último culto desse domingo. Eu espero te encontrar bem. Eu sempre digo aqui, que se não tiver, gente, vai ficar, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Eu só espero sinceramente que exista lugar, espaço no seu coração, para receber uma direção que eu entendo ser muito importante. Eu creio que toda a palavra de Deus, ela é importante. Você pode dizer amém? Toda a palavra é importante. Mas eu tenho dado um grau de importância aqui, um pouco maior, se você me permite assim dizer, eu tenho dado aqui um destaque para aquilo que nós vamos receber aqui nessa noite. Por quê? Porque eu entendo que essa aqui é uma palavra que pode garantir a sua sobrevivência na fé. Eu vou repetir o que eu acabei de falar, para que você entenda a importância dessa ministração. Eu acredito que desta palavra pode depender a sua sobrevivência na fé, o seu caminhar com Deus a longo prazo, passar anos na presença do Senhor, e você continuar bem, você continuar firme, você continuar crendo em Deus. Eu penso que se esse é o seu plano, se você veio para ficar, não se você está de passagem, não, estou de passagem, pastor, depois, né, a gente desvia, não, está amarrado em nome de Jesus. Eu vim para ficar, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ficar firme até o fim da minha vida. Então eu penso que essa é uma palavra muito oportuna, vai te ajudar bastante, amém? Abra sua Bíblia em Lucas 10, quero começar com um outro exemplo. Lucas capítulo 10 é Novo Testamento. Novo Testamento começa com Mateus, depois vem Marcos e finalmente Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo de número 10, e eu quero te começar contando para você uma reportagem que eu vi, já tem um tempo atrás, mas eu penso que o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas com um propósito. E aconteceu no Rio de Janeiro, num destes túneis, tem vários túneis lá no Rio de Janeiro, e eles são em regra monitorados, tem câmeras nele. Uma pessoa caiu de moto dentro de um túnel, vai ouvindo. E quando, sozinho, numa moto, não sei se a moto derrapou, eu não sei em que circunstâncias isso aconteceu, mas ele caiu um tombo de moto dentro do túnel, a câmera flagrou, né, ele no chão, e aí depois atrás, não demorou 30 segundos, apareceu uma outra moto com duas pessoas na moto, a pessoa pilotando e alguém na garupa. Pararam, e aí o pessoal até da concessionária da pista pensou, puxa, que bom, pararam, vão ajudar, o cara caiu. Eles não ajudaram, não só não ajudaram, como ainda o cara que estava na garupa roubou a moto do cara que tinha caído. Levaram a moto do cara, e aí veio uma outra, terceira moto atrás. Depois de 1 minuto, quase 2, apareceu, e esse parou também, esse estava sozinho. E aí você disse, agora então ele vai ajudar. O outro que caiu, eu não sei se estava desmaiado, mas estava inconsciente no chão. Aí ele parou com a moto, ele apareceu, a câmera flagrou ele, né, virando o cara assim, e enfiando a mão no bolso, checando os bolsos, achou a carteira, pegou a carteira, depenou o cara, e levou os pertences do camarada, e deixou o cara lá sem atendimento. Notícias assim, fazem a gente perder um pouco da fé na humanidade. Notícias desse porte, fazem a gente parar para pensar, meu Deus, o que está acontecendo com o ser humano? O que acontece na mente de uma pessoa que deveria, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo? E aí, de posse dessa imagem, na hora veio na minha cabeça a parábola do bom samaritano. Eu quero fazer uma introdução com vocês, e eu queria ler essa parábola com vocês, que está aqui em Lucas 10, vamos dar uma olhada? Lucas 10, verso 25. Lucas 10, 25, diz assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando Jesus, e dizendo: mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como é que você lê? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Está resolvido o problema. Mas no verso 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Eu tenho que amar Deus, aí está fácil de entender que Deus vem realmente em primeiro lugar. Mas o segundo mais importante mandamento é amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí ele pergunta, na verdade ele quer tentar o Senhor, isso fica claro no texto, mas ele pergunta: e quem é o meu próximo? E aí lá vem Jesus conta uma parábola. Quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, dos ladrões, os quais os despojaram, roubaram, depenaram ele, e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. Olha a história, é muito semelhante, né? Como é que a Bíblia é um livro tão atual, né? Aí você diz: puxa, a humanidade está perdida, mas Jesus já falou sobre isso há muitos anos atrás. E na parábola de Jesus, Jesus trata com a possibilidade de alguém ter sido espancado, assaltado, deixado meio morto, diz o texto, para morrer na beira da pista. E quem é que passa? O texto ainda é mais pesado nas palavras de Jesus, porque Jesus já chuta com os dois pés no peito, né? O primeiro que passa é o pastor, é aquele que deveria dar mais exemplo, é aquele que se diz de Deus, é aquele que ministra, é aquele que é sacerdote, é aquele que tem um cargo, é aquele que tem um ministério, um crachá. E diz o texto que ele passa de largo, ele não socorre o acidentado, que ele não se envolve, ele não está nem aí. Mas Jesus segue contando a história, dizendo que de igual modo também um levita, vale a pena lembrar, é que hoje a gente fala levita, a gente já pensa em quem canta, quem ministra, grupo de louvor, mas os levitas eram da tribo de Levi. Todo aquele que exercia sacerdócio era um levita, pelo menos tinha que ser um levita, estava envolvido com as coisas do templo, com as tarefas do tabernáculo, era da tribo de Levi, por isso os levitas. Lá vem ele, de alguma forma trabalha na obra de Deus. Chegando um levita àquele lugar, vendo, também passou de largo. Que decepção! Não deu nem para o sacerdote, nem para o levita. E aí diz o texto: mas um samaritano. Quem? Quem, igreja? Um samaritano. Eu penso que Jesus é muito inteligente, sabe, irmãos? Até nas coisas que Jesus contava, não dá, como diz um colega meu, não dá ponto sem nó. Porque o mocinho da historinha, da parábola, é logo um samaritano. Isso é de propósito. Se você ler João 4, você vai ver que Jesus, ele chega numa determinada cidade, e uma mulher samaritana, ela vai tirar a água do poço. Jesus pede de beber a mulher samaritana. Vocês lembram da reação da mulher? Ela diz: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Aí a Bíblia abre um parênteses em João 4 e diz que os judeus não se davam com os samaritanos. Havia uma rixa muito forte, religiosa, de crença, de sexo, ele homem, ela mulher, tinha vários obstáculos para aquela conversa. O religioso, a mulher depois até demonstra isso, dizendo: os nossos pais dizem que é nesse monte que a gente tem que adorar, vocês dizem que é em Jerusalém que se tem que adorar. E aí Jesus vai responder dentro desse contexto para a mulher: vem a hora e já chegou. O Pai procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Não é nem nesse monte, não é nem em Jerusalém. Você tem que adorar o Pai em espírito e em verdade.
problema e o ponto não é mais o local físico, mas é a maneira e a condição com a qual nós adoramos a Deus. É aqui, querido, é aqui. Diga glória a Deus. Deus está presente, e eu fico muito feliz com a resposta de Jesus. Aí vem Jesus e conta essa parábola, e ele escolhe como mocinho da parábola um samaritano. Aí ele diz: olha, passou o pastor, o sacerdote, não virou nada. Passou o levita, aquele que faz a obra, não virou nada. Mas lá vem o samaritano, que vocês judeus, Jesus também era judeu, odeiam os samaritanos, não se dão com os samaritanos, os têm por impuros, uma raça que não é legítima, misturada, se misturaram no norte. Você sabe que houve uma divisão de reinos, tem toda uma história em cima disso, mas lá vem o samaritano. E o que acontece com o samaritano? O texto diz que ele ia de viagem ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Irmão, e compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. Sentiu a dor dele, e o texto diz que aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou dele, e partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Irmão, você quer ver que a pessoa gosta e se importa mesmo, é quando o negócio envolve dinheiro. Não, eu pago, está aqui, toma conta dele, sem conhecer. Aí Jesus termina devolvendo a pergunta no versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: Jesus, o que usou de misericórdia com ele, né? Jesus diz: vai e faze da mesma maneira. Nosso Jesus é tremendo, espetacular. Ele começa tentando pegar Jesus, e Jesus devolve a pergunta: quem é que foi o próximo dele? Aquele que usou de misericórdia. Então pronto, é assim que nós devemos viver, usando de misericórdia com as pessoas. Quem entendeu isso, diga glória a Deus. Fecha os teus olhos assim, por favor, te fazer uma primeira oração. Pai, ensina-nos a viver, usando de misericórdia com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Que isso possa exceder um cargo, um título. Meu Deus, uma necessidade, meu Pai, de aparecer diante do homem. Mas que o amor ao próximo seja o combustível, meu Pai, que nos faça desejar, estender a mão e abençoar aqueles que cruzam o nosso caminho. Dá-nos uma igreja que decida amar. Em nome de Jesus, você que recebe, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aplauda Ele que Ele merece. Queridos, olha, eu penso que para uma introdução, acho que vale a pena você gravar isso, porque o que eu quero ministrar aqui, e tenho falado nesse domingo, tem tudo a ver com esse espírito. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 17, é Novo Testamento. Nós já estamos em Lucas, estávamos no capítulo 10, é só você adiantar um pouquinho mais para frente, capítulo 17, e eu quero começar lendo o versículo 3, e dou a vocês o tema da mensagem aqui dessa noite. Lucas 17, verso 3 diz assim: olhai por vós mesmos. Isso é uma frase liberada por Jesus. Ontem, por curiosidade, eu tenho a Bíblia no computador, online, mas também se você digitar no próprio Google, essa frase, olhai por vós, eu pelo menos fiquei espantado, com a quantidade, com um número enorme de resultados para essa pesquisa. Olhai por vós mesmos. Essa frase se repete N vezes, várias vezes, principalmente no Novo Testamento. Qual é o ponto? O ponto é que é uma frase verdadeira e importantíssima, senão ela não se repetiria tantas vezes assim. É uma ordenança séria, e aqui isso foi liberado por Jesus Cristo. Jesus disse: você precisa cuidar de você, olhar por você, não é ficar olhando, estou olhando no espelho para mim mesmo, não, olhar por você é, cuide de você.
Você precisa tomar cuidado da sua vida. Isso é muito bom, porque isso traz um equilíbrio no Evangelho, partindo do ponto que nós que somos crentes, quem é de Jesus aqui, diga amém. Nós nos importamos com as pessoas, amém, irmãos? E porque nos importamos, nós queremos estender as mãos, queremos ser bênção para a vida dos outros, queremos abençoar aqueles que cruzam o nosso caminho. Mas o texto, Jesus está dizendo que há uma necessidade de você primeiro cuidar de si. Jesus chega a dizer que um cego não pode guiar outro cego. Entenda que nós não temos que ser perfeitos para poder ajudar alguém, porque senão nunca seremos, né? E nunca ajudaremos ninguém. Mas, por favor, um mínimo de cuidado conosco nós precisamos ter. A gente precisa de vez em quando parar e nos examinar. Como é que está você, sua alma, sua vida, o seu coração, sua fé? Você quer ser bênção na vida de alguém? Você precisa estar bem. Você precisa olhar por você. Porque se você não olhar por você, quem o fará? Você tem que parar e tomar conta de você, a sua casa. Como é que está a sua família? O seu casamento, seus filhos? Já parou, sentou para ver como é que andam as suas finanças, sua vida financeira? E a sua fé? E a sua vida espiritual? Que às vezes nós nos perdemos num desejo de ganhar o mundo para o Senhor. E nos perdendo. Correndo o risco de nós mesmos ficar de fora. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? E aí Jesus vem e diz, cuidado, hein? Olhai por vós mesmos. Para mim essa é uma ordem, afinal de contas, está no imperativo. Não é uma pergunta, ele está dizendo, olha, se você acordar a fim de cuidar de você mesmo. Não é esse o ponto, Jesus está dizendo, olhai, imperativo é ordem, é um mandamento. Cuidem de vocês mesmos. Parem para olhar, para se examinar, para checar como é que vocês estão. Isso é uma ordenança importantíssima. E daqui dessa frase surge o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje, eu vou repetir isso várias vezes aqui com vocês, é: olhai por vós mesmos. Determinado momento no culto, eu sempre vou parar umas 500 vezes, irmãos, você tem que ter paciência com o pastor. E eu vou fazer assim, vou falar desse jeito. Qual é a frase de hoje, irmãos? Vocês vão dizer o quê? Por isso que é fácil pregar para vocês, você já pega rapidinho. Qual que é a frase de hoje, gente? Pronto, vão ter momentos durante a ministração que eu vou parar e eu vou dizer, mas qual que é a frase de hoje, igreja? E vocês vão dizer, olhai por vós mesmos, entendendo que vós é muita gente, você tem que trazer para você, eu tenho que olhar por mim mesmo, porque se você não cuidar de si, não espere que os outros o façam. Você precisa cuidar da sua vida, para ser bênção na vida de outra pessoa, isso é fato. Amar a Deus, em primeiro lugar, é o maior de todos os mandamentos, e o teu próximo é um mandamento muito importante, mas o mandamento completo é, como a ti mesmo. Por favor, tem duas maneiras de você quebrar isso, ou você não ama o próximo, ou você o ama mais do que a ti mesmo. Você tem que tomar muito cuidado para você não ficar desequilibrado, fazendo pelos outros o que você não tem condição de fazer por si. Você precisa olhar para você. Vocês estão me acompanhando? Quem está entendendo, diga amém. A foto que eu escolhi, pessoal de casa, vira aqui para mim, Cauê, por favor, o pessoal olhar também. É uma foto de uma aeromoça, uma atendente, né, você que já andou de avião, já viu o filme, já deve ter visto. Eles fazem todo aquele procedimento de segurança antes da decolagem, dizendo, olha, o cinto de segurança, a fivela, saída de emergência, não sei mais o que. Hoje já tem uns aviões tudo com telinha já na frente, já segurança está tudo ali. Mas em regra tem os atendentes aí, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente diante de você, na sua frente. Olha o detalhe, olha o detalhe. Coloque primeiro em você, depois você ajuda a pessoa que está do seu lado. Porque às vezes nós queremos tanto ser bênção na vida dos outros, que a gente anda colocando máscaras de oxigênio nos outros, e esquece que a gente também precisa respirar. Vocês entenderam o que eu falei? Você precisa de oxigênio, senão você corre um risco de empurrar muita gente para dentro do céu e ficar de fora. E é sobre isso que eu quero tratar vocês. Nós vamos ser bênção na vida dos outros, eu não tenho dúvida disso. Nós vamos chegar lá, mas nós precisamos olhar
por nós mesmos. Nós precisamos parar e olhar para dentro da gente. A gente tem que cuidar da gente, de nós mesmos. Quem está me acompanhando, diga amém. Muito bem, se eu parasse aqui, eu penso que a frase ela é muito vaga, porque a gente precisa de cuidado em várias áreas da vida. E é verdade, a gente precisa se cuidar em vários setores da vida. Então, para a gente não fugir do contexto, vamos tentar entender do que Jesus está falando no texto. De que Cristo está tratando, porque aí não fica uma coisa que o pastor pegou uma frase e usou essa frase, você tem que cuidar do fulano, não, vamos ver do que Jesus está falando. Se você pegar o versículo primeiro, ele começa, parece até que são assuntos diferentes e não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, está tudo muito amarrado dentro do texto. No versículo primeiro, Jesus começa falando sobre escândalos. Jesus chega a dizer no verso 1 que é impossível que os escândalos não venham. E normalmente escândalos vêm através de um comportamento de pessoas que a gente admira, que a gente gosta ou gostava, respeita ou respeitava, e essas pessoas acabam fazendo besteira, acabam tendo um comportamento esquisito, acabam nos decepcionando de tal forma que muitos acabam escandalizados por conta daquele comportamento. Então Jesus começa o texto no verso 1 falando que é impossível que os escândalos não venham. Não tem como você não ouvir de escândalos, não tem jeito, porque enquanto nós estivermos nesse planeta, estivermos convivendo com pessoas, pensa numa coisa que dá trabalho, gente, cada um pensa de um jeito, cada um enxerga de uma maneira, cada um tem a sua maneira, o seu ponto de vista, e quando você põe uma turma para conviver junto, no trabalho, na escola, é na igreja, é na casa, na família, irmãos, só a graça de Deus, só a graça de Deus. Tão certo como vive o Senhor, é impossível que uma bomba não exploda. Vocês estão entendendo o sentido? É impossível que de vez em quando você não tome susto com alguém, é impossível que de vez em quando você não fique decepcionado com alguém, é impossível que de vez em quando você não fique escandalizado com alguém, e você não assuste e diga, uau, mas fulana, caramba, uma consideração que eu tinha por ele, por ela. Mas aí no versículo 2, Jesus traz um ponto muito sério, um equilíbrio muito sério. Jesus, no 1 ele diz, é impossível a gente não se decepcionar nesse nível, mas no 2 ele diz, é melhor que aquele que foi o motivo da pedra de tropeço, do escândalo, colocasse uma pedra no pescoço e se atirasse no mar. Do que o texto está dizendo? Olhando para mim para você não entender errado. 1, é impossível que esses escândalos não venham. 2, com aquele que é o motivo do escândalo, aquele que é o causador do escândalo, aquele que é o ofensor, aquele que te decepcionou, aquele que falhou com você, aquele que errou contigo, aquele que te fez você até balançar na fé, com ele, Deus vai tratar, o juízo vai ser sério. O juízo é num nível muito, muito sério, muito hard, porque o Senhor fala, é melhor amarrar uma pedra e jogar no mar, então deixa que Deus trata com ele, está preparado dele, tudo bem? Aí começa o 3, parece que ele muda de assunto, muda não, aí ele começa o 3 com a frase de hoje. Qual que é a frase de hoje mesmo, gente? Então peraí, ele vem falando que os outros aprontam, que não tem como isso ser evitado, e que aqueles que são causa desse escândalo, eles vão pagar. Aí ele vem no 3 e diz, e quanto a nós? Nós devemos olhar por nós mesmos. Ah, pastor, em que sentido? Agora fica mais claro, porque ele segue dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, olha para mim, você acha que as pessoas vão pecar contra você, vão errar com você? Faz isso assim, só o pastor ficar feliz, que você está entendendo. Irmão, olha a pergunta que eu vou te fazer, nessa vida tua inteira, alguém já errou com você? Já te decepcionaram? Já falharam com você? Chuta o que eu vou dizer, não é praga não, tá irmão? Está amarrado, não é praga não. Vão errar. Você acredita que mais gente vai errar? Eu não quero ser portador de má notícia, mas acredite em mim, as pessoas
falham com a gente. Algumas de propósito, algumas de forma intencional, erram com a gente, machucam a gente, ferem a gente, entristecem a gente, magoam a gente. Outras, como diz alguém, sem querer querendo, sem a intenção de magoar, mas magoa. Não tem a intenção de ofender, mas acaba ofendendo. Tem um comportamento que acaba decepcionando a gente. E atenção, quanto maior o grau e o nível de proximidade, admiração, respeito e honra que você tem pela pessoa, maior a ferida. Mais poder destrutivo existe num comportamento errado daquela pessoa. Estão me acompanhando? Qual é a frase de hoje? Por isso Jesus disse, olha, não dá para a gente mudar o mundo, a gente não consegue mudar as pessoas, mas você precisa cuidar de você nesse sentido. Você precisa estar pronto, porque as pessoas pecarão contra você. E quando elas errarem, falharem com você, o texto diz, você deve repreendê-la. Alguém errou com você, você deve repreender essa pessoa. Se ela se arrepender, você libera essa pessoa. Isso aqui para a nossa caminhada de fé, irmãos, é uma lição importantíssima. É uma questão de maturidade espiritual. Alguém errou com você, e aqui eu vou além, eu, William. A questão não é se errarem com você, a questão é quando errarem. Você entendeu o que eu falei? Quando errarem com você, o que você tem que fazer? Você chama a pessoa. Se você não estiver pronto na hora, está nervoso, está nervosa, cabeça quente, vai dar zica, vai brigar, não dá para conversar, espera um dia, 2, uma semana, um mês. Mas um dia você tem que encarar o problema. Senta com essa pessoa, seja sincero com essa pessoa. Fulano, aquele dia você falou isso, eu não gostei, fiquei chateado, achei que você levou para o lado pessoal, me senti ofendido, e para mim é importante que você saiba que aquilo me machucou, me magoou, eu fiquei ressentido contigo. Você vai perceber que na maioria dos casos, as pessoas vão dizer para você, puxa fulano, pelo amor de Deus, eu nem percebi, imagina, não foi a minha intenção. Aí o detalhe aqui, eu abro parênteses, é que o bonito, o bom é você lidar com gente madura espiritualmente. Por quê? Porque o maduro espiritualmente, ele já não está mais lutando para provar nada para ninguém. Complicado é lidar com as pessoas que estão lutando por uma aprovação dos outros. É complicado. Gente que não tem identidade ainda. Quando a pessoa não sabe quem é, ela é um camaleão. Todo dia ela põe uma máscara para agradar o grupo que precisa ser agradado. Ela não tem uma identidade. Mas só quem sabe quem é de verdade, pode se dar o luxo de colocar uma toalhinha nas costas e sair lavando o pé dos outros. Porque você não precisa provar nada para ninguém. Você tem definido a sua identidade. Não há problema nenhum. Quando você encontra uma pessoa madura espiritualmente, ainda que nem tenha sido culpa dela, ela diz, que isso fulano, ela sabe até que ela nem falou, fulano, pelo amor de Deus, desculpa, não foi minha intenção, pô, me perdoa, que isso, está amarrado esse nome de Jesus, você sabe que eu te amo em Cristo Jesus. Ela mata Satanás no talo. Agora a criança, o infantil, lembra quando a gente era criança? Que eu de mal, eu não falo com você. Tem gente assim na fé. Tem gente que alguém, às vezes a pessoa não está nem sabendo, mas ele está ofendido, ele está magoado, ele é incapaz de falar ele fala com todo mundo, menos com a pessoa. Então ele sai dali para meter o pau no fulano, eu não sabia o que eu fazia não, mano, fulano, aquilo é uma jararaca, misericórdia, vestido de pele de cordeiro, que é a cobra dentro da igreja, que Deus mais que vem um raio na cabeça da pessoa. E o duro é que quando encontra a pessoa, diz, oi fulano, a paz. Pior tipo.
incapaz, não é maduro o suficiente para dizer: querido, senta aqui, eu estou incomodado com você, e não dá para eu só mudar com você, não consigo só te evitar, eu preciso ver se isso tem conserto. Você teve um comportamento, não gostei, fiquei chateado, vamos ver se vai dar para salvar o nosso relacionamento, se tem jeito. Fulano, pelo amor de Deus, me perdoa, não foi minha intenção. Está liberado, solta o pescoço dele e acabou. Fala amém, igreja. Acabou, venceu Satanás ali. Agora, claro, eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira, nós estamos no mundo de Nárnia, né, irmão? Nem tudo é tão fácil assim. Jesus sabe disso. Pensando nisso, ele diz, olha o próximo versículo, olha o que ele diz: se pecar contra ti 7 vezes no dia, aí pastor, aí mata, né, pastor? Não, irmão, para aí, vamos digerir a frase que Jesus soltou. Jesus está dizendo: peraí, se pecar contra ti, quantas vezes, gente? Você sabe o que está escrito aqui? Está dizendo assim, você tem que trabalhar com a possibilidade que pessoas vão te magoar, te decepcionar mais de uma vez. A mesma pessoa. Eu penso que isso acontece demais. Quando, dependendo do nível de relacionamento, o relacionamento aí fora, e um detalhe, vou abrir um parênteses aqui, que me fizeram uma pergunta hoje interessantíssima. Eu não estou falando da necessidade de você ter que conviver com uma pessoa que te ofende todo dia, num nível de trabalho, num relacionamento como esse. Eu estou falando sobre a necessidade de você perdoar. Você consegue separar as coisas? Eu estou falando sobre a necessidade de você liberar, de você manter o seu coração puro, de você soltar o pescoço dele. Isso é importante você entender que são duas coisas distintas. Confiança é algo que tem que ser conquistado. Confiança, eu confio em você, fruto das suas atitudes. E da mesma sorte, eu desconfio, fruto das suas atitudes e comportamentos. Confiança é algo que você conquista, isso leva tempo. Não é um botão que você aperta na vida do outro e outro, não, tá bom, em nome de Jesus, agora eu confio em você. Uma vírgula. Diferente do perdão. Perdão, eu preciso liberar você. Se alguém erra com você 7 vezes, e 7 vezes vem e pede perdão para você, o que Jesus manda fazer? 7 vezes ele vem, desculpa, me arrependo. Você faz o quê? Vocês me deixam com medo, irmãos. Vocês estão meio assim, né? Como é que que você faz? O que Jesus mandou fazer? Perdoa-lhe, libera. Irmão, o ponto é, nós precisamos ser pessoas bem dispostas, resolvidas, virar a página, seguir em frente, liberar as pessoas. Quando Jesus diz assim, olhai por vós mesmos, o problema não é assim, é que fulano não presta. Não, o ponto que Jesus trata é, cuidado, para que você não seja ferido pelos outros, e você não trate disso. Isso vai virar um ciclo na sua vida, porque quando você não libera as pessoas, acredite, isso faz mais mal para você. Para você, que vai guardando, vai somatizando, daqui a pouco você está doente, daqui a pouco é você que não acredita em mais ninguém, daqui a pouco é você que não acredita mais em igreja, você ficaria surpreso, um capítulo fala de escândalo, e Jesus está dizendo que é impossível que eles não venham. Agora você sabe o número de pessoas, e esse número não para de crescer, de pessoas que quando escuta igreja, diz, nunca mais na minha vida. Por quê? Porque foram machucados. E aí se você escuta algumas histórias que quase dá vazão mesmo, dá vontade de você falar assim, quem que fez isso com você? Espera aí que eu vou lá, me dá um pedaço de pau aqui, vamos agora resolver esse negócio, porque tem cada história que você diz, a pessoa tem razão, mas o ponto não é esse, o ponto não é quem está certo, nós não estamos numa guerra, numa competição, o ponto é, você precisa olhar por você mesmo, você tem que cuidar de você. E o que é cuidar de você? É você passar por essa terra, lidando com pessoas difíceis, que certamente te machucarão, te magoarão, vão te decepcionar em vários níveis, e você já aprendeu com Jesus a tomar conta do seu coração, da sua mente,
da sua saúde emocional. Sabe, você não é aquela pessoa que agora, porque alguém errou com você, você está trancado dentro do quarto, agora não fala com ninguém, ninguém presta, eu não acredito em mais ninguém, ser humano para mim o cachorro é mais importante do que gente. Tem umas frases que a gente escuta, principalmente com o advento de rede social, que a gente fica, meu Deus do céu, essa pessoa está mal mesmo. Eu atendi uma irmã uma vez em Mogi, e ela falou assim para mim, depois de um culto, tinha acabado de sair de um relacionamento, é verdade, foi traída, ela disse, pastor, homem nenhum presta. Nunca mais eu caso na minha vida, porque homem nenhum vale coisa nenhuma. E eu fiquei pensando, será que ela sabe que eu sou homem? Que as pessoas ofendem a gente, nem percebe, mas eu entendi a revolta dela. Mas tem gente que em nome de um ferimento, irmãos, põe todo mundo dentro da caixa. Igreja nenhuma presta. Porque você teve uma experiência, duas experiências ruins. Eu não trabalho com mais ninguém. Porque você teve um empregado que não prestou. Mexer com gente eu sei, é desafiador, acredite, eu sei. Mas isso não nos dá o direito de dizer que o ser humano não presta. O ser humano é a criação maravilhosa de Deus. E Deus usa pessoas para nos abençoar. Jesus sabe disso. Jesus disse, é impossível você passar por esse planeta sem ficar escandalizado. Você vai ter, na sua caminhada, alguns sustos. E você já teve, eu acredito, tenho certeza. Pessoas já te decepcionaram num nível que você disse, o quê? Que isso? Sabendo disso, Jesus vem e traz um equilíbrio, o caminho, ele aponta a direção à saída e diz, olhai por você mesmo. Cuida de você. Porque se o teu irmão errar com você, e ele se arrepender, libera logo. E se ele repetir no erro, e às vezes você encontrar pessoas que repetidamente falham com você, e se essas pessoas se arrependem, vira logo a página, não fique empatado, passa de fase, amadureça, cresça. Deixa eu te ensinar uma coisa, se você não vencer e resolver o problema ele se repete, até você tirar 10 na prova. Se você tirar 0, você repete o ano, você tem que fazer a matéria de novo. Dá uma olhada para a sua vida. Você já trocou de igreja 20 vezes. Aí na hora que o negócio começa a ficar bom, mesmo problema, alguém é usado para te perseguir, para te ferir, para atrapalhar teu ministério. Estou te falando isso pelo Espírito de Deus. Aí você já tem que trocar de novo. Mas não é fugindo que você vai resolver o problema, você tem que encarar o problema. Não é que você não tenha, você não pode mudar, você pode tudo por direção de Deus. O que eu estou dizendo para você, resolva esse problema. Trocou de emprego, porque tive uma dificuldade, o pessoal de lá, pastor, é muito complicado. Aí você foi para outra empresa, beleza. Pastor, agora vai, daqui a pouco. Cara, interessante, é o mesmo problema, só muda o personagem. Satanás só muda o fantoche, mas o problema é o mesmo. Por que Deus permite? Que essa é a pergunta. Porque você precisa crescer, você tem que vencer isso, você tem que aprender a lidar com pessoas sim, passar de fase, subir de nível, mudar a sua estatura espiritual. Você tem que aprender logo a lição e avançar. Se você ler 1 Samuel 1, você vai ver que existiu um homem chamado Eucana, que tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Vocês lembram desta história? Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. Olha só, eles iam sacrificar ao Senhor de ano em Siló. E o texto diz assim, que quando Ana ia à casa do Senhor, isso acontecia uma vez por ano, Penina, sua rival, a irritava, pelo que ela, Ana, chorava e não comia. Dava certo? Conseguia irritar Ana? Conseguia. Aí alguém vira para mim e diz, pastor, mas o problema então é Penina. A princípio. Então nós vamos fazer uma campanha por Penina, vamos embora. Então Penina se converte, aleluia, resolveu o problema? Não. Por quê? Porque amanhã surge a Penina volume 2, contra-ataca. Porque o problema não é se as pessoas são usadas para ferir a gente. A pergunta principal é, por que conseguem?
Por que você ainda se deixa entristecer? É a mesma vitrola, você já conhece a história, e isso ainda te machuca. Por quê? Isso ainda te perturba. Por quê? Porque você continua do mesmo tamanho. O tempo está passando, Satanás usa circunstâncias e pessoas para tentar trazer escândalo, magoar, ferir, machucar você. E a pergunta é, ele está conseguindo? Porque a tarefa dele é tentar. Nosso dever é não dar lugar ao diabo. Ele vai usar. Jesus está dando, olhar por você. Aconteceu? Chama a pessoa, senta com ela, cresce. Ao invés de você sair descendo porrete nas pessoas pelas costas, senta com ela, encara o problema. Diz, a partir de hoje, fulano, não gostei disso. O que foi que aconteceu? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se der certo, deu reconciliação, acabou, venceu Satanás, resolveu o problema, progrediu. E se errar várias vezes, acabou, pediu perdão, resolva o problema, encara o problema de frente, cresça, amadureça espiritualmente, para de fugir de confronto, resolve, olhe por você mesmo. Se tiver que liberar, libera logo as pessoas, libera, deixa as pessoas, irmãos, ser feliz, para de segurar as pessoas, aí para todo lugar que você vai, você carrega alguém dentro do seu coração, aí toda igreja que você entra, você vem com outra igreja no seu coração, cheio de raiva, cheio de mágoa, cheio de ira, e Jesus está dizendo, cara, você tem que olhar por você está mal, cara, a turma está tudo aí fora, o que Deus vai esperar de Penina? Deus espera da gente, a gente é filho, olha por você, cuida de você, não permita que você fique tão ferido, tão magoado, tão machucado, que você não tenha condição de ser bênção para a vida dos outros. Aí eu vou te contar uma história rápida, que surgiu ontem do nosso devocional lá em casa. Lá em casa, a gente tem um costume que é lei, os meus meninos estão aqui agora, e eles sabem que nós não dormimos sem uma leitura da Bíblia, e quando a gente lê a Bíblia, antes deles dormirem, eu cobro deles e falo, qual que é a revelação, o que vocês entenderam disso aqui? E aí cada um deles prega, é rápido, mas cada um deles dá uma revelação. Ontem a gente estava falando sobre Jonas, e aí um deles, na hora, antes de deitar, um deles virou para mim, eu perguntei, então, o que você achou da história? Ele falou assim, pai, Jonas tinha um coração ruim, né, pai? Profeta ruim, né? E quando ele falou isso, eu falei assim, pronto, nasceu o exemplo que você vai ouvir hoje aqui agora. Jonas, o livro de Jonas é um livro curtíssimo, tem só 4 capítulos. Vamos fazer uma revisão geral de Jonas. Daqui para meia-noite, 1 da manhã, a gente vai embora. Abre aí em Jonas capítulo, lógico que é brincadeira, né, irmão? Fica tranquilo. Jonas capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, igreja. Quando você escuta falar assim, profeta Jonas, o que você vê na sua cabeça? Gente, eu não ouvi nada. Quando fala assim, profeta Jonas, o que você pensa? Essa máscara é terrível, né, irmão? Põe a culpa na máscara. Não vem nada na sua cabeça? Desobediente. Quem mais? Quem dá mais? Fujão, gostei dessa palavra. Fujão. Na minha cabeça também, quando a gente fala assim, profeta Jonas, fujão, sem vergonha, correu de Deus. Deus deu uma ordem para ele, e ele não obedeceu, desobediente e fujão. É a primeira coisa que nos vem. Por quê? Porque quando a gente fala de Jonas, o que é mais pregado sobre Jonas? O capítulo 1. Eu não tenho dúvida, irmão, eu já ouvi, já preguei sobre Jonas, misericórdia, a gente escuta sobre Jonas, a primeira coisa, a mensagem mais pregada, você fala de Jonas, já sei, Jonas é aquele cara que fugiu e um peixe engoliu ele, passou 3 dias na barriga do peixe. Detalhe, tá? Detalhe, eu estava em Mogi, quando eu terminei um culto, um universitário falou assim, perguntou assim, meio com deboche para mim, eu não acredita, né, que esse cara, um peixe engoliu, ficou 3 dias na barriga dele. Eu falei, olhando assim nos olhos, assim, com toda a minha força eu acredito.
Eu acredito na Bíblia, irmãos. Eu decidi há muito tempo acreditar na Bíblia, mas com força. Vocês creem nessa história? Acreditam nessa história? Eu creio em pelo menos 2 grandes motivos. Primeiro, porque está na Bíblia, é um grande motivo. Eu decidi crer em toda a palavra, a Bíblia, como um livro sagrado mesmo, uma direção de Deus para minha vida. Segundo, em Mateus 16, Jesus cita a história de Jonas. A turma pede um sinal para Jesus, e Jesus diz: uma geração mais perversa me pede um sinal, e eu não vou dar sinal nenhum para vocês, senão o sinal que já foi dado do profeta Jonas. Jesus valida a história de Jonas. Para mim deu. Se Jesus citou Jonas, para mim é como se alguém assinasse embaixo: a história é verídica. Então eu decido crer de todo o coração nessa história. Mas quando a gente fala de Jonas, é verdade, o que mais se fala, e aí eu vou contar com a ajuda de vocês agora por causa do nosso tempo, são 4 capítulos bem curtinhos, são em regra 10 versículos só para cada capítulo. Acho que vale a pena você fazer uma leitura desse livro, numa sentada. Fiz o teste hoje de manhã de novo, aqui antes de descer para pregar. Eu li em 15 minutos o livro inteiro de Jonas, tranquilo, uma história fascinante. Escolha uma tradução bacana, quem sabe a Bíblia na linguagem de hoje, ou a NVI, que é mais leve, é mais tranquila, a Bíblia viva também, a versão nova transformadora, fantástica. São versões que, quase historinha contada, muito bacana para você ler, vale a pena para você pegar o contexto todo da história. Mas qual é o ponto? No verso 1, e aí você vai me ajudar no telão que eu vou passando. Eu vou contando e vocês vão me ajudando. Deus fala para Jonas: Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor vem a ele, dizendo, versículo 2, levanta e vai pregar contra Nínive. Perceba, a palavra que contra é uma palavra de juízo, porque Nínive era a capital da Assíria, uma potência que havia acabado com o povo de Deus, destruído Israel. E quando eles capturavam, eles eram bárbaros, eram pessoas que cometiam atrocidades mesmo com aqueles que eles venciam, derrotavam, capturavam. E obviamente que quando um profeta de Deus, vê, poxa, o povo de Deus sofrendo na mão de gente bárbara assim, o coração de Jonas com o povo de Nínive, olhando para o pastor, olha o coração de Jonas, duro, com o povo de Nínive. É importante você entender isso, para você entender o motivo da correria de Jonas. Então Deus diz: vai lá pregar, ainda que contra Nínive, leva uma palavra de juízo para Nínive. Jonas diz: prego para essa turma não, eu não vou pregar para essa turma não. Então ele se levanta para fugir de Deus, vai até Tarsis, Jope, ele acha um navio que vai para Tarsis, ele paga para fugir de Deus. Tem como fugir de Deus? Ele paga para correr da missão. Ele paga, entra no barco, entra no navio, desce para o porão, sono profundo. Mas no versículo 4, a Bíblia diz que o Senhor mandou ao mar um forte vento, fez no mar uma grande tempestade. Perceba o início do 4, o Senhor mandou. Perceba que não é uma tempestade que dá para alguém ficar de pé no barco e gritar: está amarrado! Como é que amarra Deus? Seu problema é com Deus, não tem igreja que dá jeito na sua vida. Qual campanha que você vai fazer? Que pastor que vai orar por você? Pode os obreiros fazer uma sanduíche de mão na sua cabeça, não vai virar. Seu caso é com Deus. Você percebe? Tem tempestade que a gente enfrenta que não é demônio, querido. Estamos no vermelho na palavra, Deus está pedindo para você fazer algo que você não faz, mandando você parar de fazer algo que você não para, fica empatando, patinando para obedecer. Resultado: tempestade. Como é que passa essa tempestade? Só tem um jeito: obedecendo. Faz o que Deus mandou você fazer. Não tem como tampar o sol com a peneira. Mas Jonas está decidido com força não ir, não fazer. E o que é mais pregado? Esse ponto. Jonas é desobediente, Jonas é um cara rebelde, Jonas é fujão, como é que pode? Agora, cá entre nós, isso é verdade, porque Jonas realmente está fugindo, está desobedecendo. Mas o ponto que eu quero trazer, não é que ele fugiu e a gente não pode fugir da palavra do Senhor. Cá entre nós já sabemos disso, não sabemos? Quem sabe disso aqui? Diga amém. Nós temos que ouvir Deus, não temos que obedecer à voz do Senhor. A gente já sabe disso.
Qual é o ponto que eu quero destacar? Por que ele fugiu? E eu penso que é aí que muita gente falha em explicar o porquê. Não que isso justifique, mas eu penso que a lição do livro está na motivação de Jonas. Jonas não quer pregar, e tem um motivo muito forte, mas muito forte, porque ele está muito decidido. Ele está tão decidido que naquela tempestade a postura dele, nessa tempestade pode me matar aqui, mas eu não prego para essa turma, não prego. E aí os marinheiros desesperados, cada um clamando o seu Deus, vamos tirar sorte para descobrir de quem que é a culpa dessa tempestade. Unidunite salame mingue, não sei se era assim não, meu irmão. Escolhido, pá, Jonas. O que foi? Declara você, o que está acontecendo, Jonas? Sou eu mesmo. Eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus, da terra e do mar. Estou fugindo dele. Estou correndo, a turma fica, você está louco, cara? Você está fazendo o que aqui no nosso barco? Imagina, eles já tinham aliviado o barco, irmão, com as cargas. São detalhes que a gente não percebe. Você sabe o que é você jogar sua geladeira fora, prosdóximo, televisão de 52 polegadas, você joga no mar, você não sabe o que está acontecendo, aí você descobre de quem que é a culpa. Não dá vontade de você fazer uma massagem no pescoço do Jonas, para ficar espiritual, para a glória de Deus? A culpa é tua, você está aqui, rapaz, causando problema para a gente, porque você veio caçar serviço aqui, e você quer destruir, acabar com a nossa vida, você está fugindo desse Deus, você é maluco, e o que a gente vai fazer agora? O próprio Jonas diz, eu sei que é por minha causa, ele diz isso, cara lavada, eu sei que é por minha causa que sobreveio esse mal para vocês, mas se vocês quiserem se livrar da tempestade, me levanta, e me joga no mar. Mas o cara está ruim mesmo, irmão, porque ele podia dizer assim, olha, faz o seguinte, né, vamos dar uma volta aqui no barco, vocês me deixam em Nínive, está resolvido o problema, eu vou orar, vou pedir perdão, e eu já me conserto com Deus aqui, acabou a tempestade. Mas ele disse, não, como eu não vou pregar para essa turma, não há ninguém que me faça ir lá, vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem me levantar e me jogar no mar, porque para essa turma eu não prego. E claro que eles tentam remar para tentar salvar o barco, porque nós estamos falando de alguém que é um homicídio, mano. Você já jogar uma pessoa no alto mar? Por si só, sem tempestade, já é morte. Agora, no meio de uma tempestade, você está matando a pessoa. Então eles tentam remar para salvar o barco, mas não tem jeito. Chega uma hora que é eles ou Jonas. Então vamos embora, pega agora! Vai com Deus, joga o Jonas no mar. Olha o nosso Jonas, caiu no mar. Eu estou lendo o finalzinho do capítulo 1. Cai na água, eu morro afogado, mas eu não vou. Tem alguma coisa muito errada com esse cara. Mas irmãos, acredite, eu já vi gente na igreja, eu morro afogado, mas com ele eu não trabalho, com ela eu não converso. Será que não há um pouco de Jonas em nós, irmãos? Aí lá vem um peixe, o último versículo do capítulo 1. A gente diz baleia, a Bíblia diz um grande peixe. Imagina a cena, Igreja da Graça do CPA4. Peixão abre a boca, vai te engolir. Irmão, você vira o crente mais fervoroso da igreja na hora. Você sapateia na água. Eu vou. Mas o nosso Jonas me engole, mas eu não vou. Eu não vou pregar para essa turma, não gosto deles. O pessoal tem que morrer. Tudo para o inferno. Às vezes a gente escuta isso assim, nossa, que cara ruim, né? Mas será que não tem um pouco de Jonas em nós? Quando a gente escolhe quem merece, irmãos, a coisa é tão séria que eu já vi gente dizer assim para mim, pastor, se fulano for para o céu, não quero não, pastor, o céu, para morar no céu com essa jararaca aí, não dá não. Jonas, aí pastor, se tiver que fazer a obra com fulano de tal, se tiver que louvar com ele, se tiver que trabalhar com ele, se tiver que ministrar com lá daquele, não. E eu fico pensando, para que céu que a gente vai? Se a gente não consegue resolver os nossos problemas. Aí vem Jesus e diz, é impossível você não ter problema. E se alguém errar com você,
Dá para você resolver o problema, virar a página? Poxa, eu perdoei vocês. Por que vocês não conseguem fazer isso com os outros? Porque é tão complicado levar as coisas para o lado pessoal, ficar carregando coisa no coração. E o Jonas, não, eles não, me pede qualquer coisa, menos isso. Com essa turma eu não prego. Então lá vem o peixe, Jonas. O último versículo do capítulo 1 diz que ele fica 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Primeiro dia, pode me digerir, mas eu não vou. O cara está ruim, irmão. Mas no terceiro dia ele decide orar, começa o capítulo 2. O capítulo 2 inteiro é Jonas orando, tá bom, eu vou. Mas para mim, eu vou falar, eu, William, tá? Para mim aquele eu vou assim. Eu vou. E eu provo para você na Bíblia, eu vou. E aí então, já que ele pede a Deus, tudo bem, me perdoa, eu vou. Capítulo 2, versículo 10, Deus dá uma ordem para o peixe, cuspiu Jonas na praia e o peixe cospe o Jonas na praia. Começa o capítulo 3, muito parecido com o capítulo 1. O primeiro versículo do capítulo 3 diz que veio a palavra do Senhor, só que desta vez, segunda vez a Jonas, que já tinha vindo uma vez. E desta vez, do verso 2 e 3 diz, vai lá e prega a pregação que eu te disse. É como se Deus estivesse dizendo para cá, você já sabe o que você tem que fazer. Eu já te dei até a palavra para você dar. Vamos embora, vai lá e prega lá em Nínive. Dessa vez o Jonas vai. Nínive, cidade de caminho de 3 dias, mais ou menos 120 mil habitantes. Uma cidade de um porte enorme para aquela época. Lá vem o Jonas. O que eu vou falar agora, eu falo de mim, o William. Estou igual Paulo agora, tá? Você pode segurar essa parte ou não. Eu penso que o Jonas deve ter pregado com a maior má vontade da vida dele. Lá vem o Jonas. 3 dias, Deus vai fazer juízo. Vocês vão ver, povo de Nínive, assim diz o Senhor, juízo de Deus sobre a vida de vocês. Eu penso que deve ter uma risadinha macabra no final. O Jonas está torcendo para Deus mandar um raio naquela turma. Mas ele não contava com uma coisa, o povo creu. Vê se pode, a palavra tem poder. E no versículo de número 5, a Bíblia diz no capítulo 3, que os homens de Nínive creram em Deus. O povo se converteu. O rei proclamou um jejum, colocou até os animais para jejuar. Todo mundo buscando o Senhor, pano de saco, cinza na cabeça. Quem sabe Deus atenta para a gente, Deus tem misericórdia da nossa vida, orando, 120 mil almas. Aquilo toca o coração do Senhor. E no último versículo, versículo 10, capítulo 3, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deus poupa aquele povo. Diga amém. Você ficaria feliz? Jonas não. Como é que começa o 4? Versículo 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso. É o último capítulo, ele ficou todo ressentido. Você consegue imaginar? Ele prega, o pessoal recebe, o povo converte, eles... ai que droga, deu certo. Ai que raiva, não é que o povo acredita, mesmo? Se converteram, aceitaram o Senhor, vê se pode. Ficou bravo, por quê? Porque ele queria ver aquele povo queimando mesmo no inferno. Existe alguém que já te fez tanto mal a ponto de você pensar nessa pessoa e não desejar a salvação dela? Será que existe alguém, quando você pensa nessa pessoa, você não consegue ver essa pessoa dentro da igreja? Você não deseja, sabe, a gente pode não falar porque parece pesado, parece feio, mas você não desejaria ver essa pessoa desenvolvendo, crescendo com o Senhor? Não, depois de tudo que essa pessoa fez, assim, Deus vai perdoar assim? Não, ele tem que pagar. É o que a gente chama de justiça, no fundo é uma vingança.
veneno escorrendo. E a gente tenta deixar isso espiritual, mas isso é em nome de Jesus. Mas eu penso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por isso o Senhor diz, olhai por vós mesmo, porque senão você pode encontrar um Jonas dentro de você. Às vezes a gente é tentado a escolher para quem pregar, quem merece ir para o céu. Quando Marcos 16, Jesus deu uma ordem muito clara, dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado vai ser salvo, quem não crê. Mas essa não é a nossa parte. Nossa parte não é escolher a criatura. Toda criatura merece ouvir o evangelho. João 3,16 é o texto principal da Bíblia, diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna. Você percebe que não é a tarefa nossa mudar as pessoas, mas nós não podemos escolher quem merece ouvir o evangelho e quem não merece ouvir o evangelho. Não, para essa turma eu não prego. Como assim? Gente, esse pessoal não merece não, esse negócio. Não, essa turma não, pastor, essa turma aí, que é isso? Como assim essa turma aí? Se a Bíblia diz claramente que a vontade do Senhor é que ninguém se perca, é que todo ser humano seja salvo. Ele morreu por todo mundo numa cruz. Mas isso inclui essa turma, tem uns ninivitas lá no trabalho, pastor. Nossa parte é olhar por nós mesmos. Você sabe por quê? Senão você vai correr o risco muito grande de ver os ninivitas entrando no céu e você ficando de fora. Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, se eu olho por mim, eu me examino a mim mesmo, porque eu não quero correr o risco de, pregando a vocês, eu ser achado reprovado. Quer dizer que existe essa possibilidade. A turma está entrando porque se converteu com o coração, mas você está mal resolvido com aquela turma, está com o coração peludo, está com o coração ruim, está com o coração todo rebentado, mal resolvido, está lá, os ninivitas tudo entrando, e você remoendo. Olhai por vós mesmos. Jonas está bravo, irmão, como é que pode, esse povo se converteu, esse povo todo está se convertendo, não, que raiva. Aí vem o 2, para mim o versículo 2 agora, é o mais importante do livro inteiro, porque é nele que está o motivo do fujão, da corrida, da fuga de Jonas. Você sabe que a boca fala do quê? Coração. Que o Jonas vai orar, olha que oração esquisita, versículo 2, como é que ele diz aí? Orou o Senhor ao Senhor e disse, já começa a oração assim, já é esquisito, né? Ponto de exclamação, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Olha aí a frase, ó, por isso me preveni, fugindo para trás, por isso eu fugi. Por quê? Por quê? Vamos continuar, por quê? Porque eu sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrepende do mal. E no versículo 3, me mata, estou resumindo 3, quer morrer, ai que raiva, não quer viver mais não. Ele está ruim, ele é incapaz de se alegrar com a salvação daquele povo, a cabeça dele não está certo, Deus está errando, como é que salva uma raça ruim dessa? Não, esse pessoal tem que parar. Cuidado, olhar por você mesmo. É fácil a gente orar por pessoas que nunca machucaram a gente, mas quando a gente entra num campo onde você já foi ferido, você já foi machucado, você já foi maltratado, e às vezes, várias vezes, onde Jesus diz que se 7 vezes alguém pecar contra você e se arrepender, você tem que liberar a pessoa, onde o nível é esse, a gente prefere manter um Jonas vivo dentro da gente e dizer o quê? Comigo é uma vez só, não quer nem saber, que morra. Vocês estão me entendendo, irmãos? Isso é muito sério. E agora olha a psicologia de Deus para a gente terminar. Como é que Deus trata com Jonas? Como é que Deus trata com a gente agora?
Como é que Deus trata com esse tipo de comportamento e sentimento dentro da gente? Deus faz no versículo 6 uma boboreira crescer, uma planta, e é até um milagre, porque cresce rápido. Imagina a cena, Jonas está sentado na porta da cidade, entrada da cidade, só examinando a cidade, esperando para ver se Deus ia destruir tudo, porque está torcendo para Deus rebentar, chover fogo do céu e destruir tudo. E o sol está no coco da cabeça do Jonas. Deus faz uma planta, uma boboreira crescer, e uma sombra gostosa protege Jonas. O finalzinho do 6 diz que Jonas fica extremamente feliz por causa da boboreira da planta. Mas olha Deus, no dia seguinte, Deus manda um bicho, come a boboreira do Jonas, mata a boboreira do Jonas. O sol sai, Deus manda um vento calmo. Calmo significa vento sem vento, que é para a cuca arder. O sol na cuca, na cabeça do Jonas. Jonas manifesta. Por causa da boboreira. Mataram minha boboreira, que droga, meu bicho matou minha boboreira. Minha boboreira, au, 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 minha boboreira. Aí vem o final do livro, 2 versículos. E o livro vai terminar com uma pergunta de Deus para Jonas e para nós hoje. Deus pergunta para o Jonas primeiro: Jonas, é razoável esse teu ressentimento, essa chateação, esse nervosismo? Jonas, é razoável sim, é minha boboreira, minha sombra. Beleza, você está assim por causa da boboreira que você não plantou, você não fez nascer, você não fez crescer. Você está assim por causa da planta. Nasceu ontem e morreu hoje. E eu não posso ficar assim por causa de 120 mil almas que clamam a mim. Pá, na cara do Jonas. Sola do Jonas, né, irmãos? Quer dizer, você pode ficar assim porque seu carro foi riscado. Pode ficar chateado porque seu time perdeu. Você pode ficar assim porque a televisão quebrou. Porque você perdeu o emprego. Eu não posso sentir por causa de uma alma, de uma pessoa. Agora, porque essa pessoa te tratou mal. Porque você não vai com a cara dela. Eu não posso amá-la. Eu não posso salvá-la. Você entende a pergunta do Senhor? Você percebe, irmãos, que a gente precisa matar o Jonas que mora dentro de nós? Que nós precisamos olhar por nós. Qual é a frase de hoje? Olhai por vós mesmo. Eu penso que nós vamos sair daqui com uma tarefa muito séria do Senhor. Cruzar essa porta e viver essa semana. Meu Deus, cada sentimento que vier no meu coração, parecido com o de Jonas, Senhor, me mostra, me alerta. Eu preciso olhar por mim mesmo, eu preciso olhar para dentro de mim, eu preciso me vigiar, eu preciso cuidar de mim. Eu não posso, Senhor, deixar com que esse sentimento tome conta do meu coração. Pelo contrário, Filipenses 2,5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não pode existir outro. Está sentindo outra coisa? Olhe por você, cuide de você, para que a sua caminhada de fé seja grande e você alcance voos altos em nome de Jesus. Você precisa olhar por você, vigiar, cuidar de você. Examine o seu coração diariamente, sua mente diariamente, seu comportamento diariamente. Procure amar a Deus em primeiro lugar e procure amar o teu próximo como a ti mesmo. Decida ser bênção na vida dos outros, vigiando o seu coração, não escolhendo quem merece e quem não merece, que é fato. Se fosse por merecimento, todos nós estaríamos perdidos. Ninguém merece, e o nome disso é graça, favor não merecido. Amém? Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por ela? Vamos orar? Fica de pé, pode ser? Você pode ficar de pé para a gente falar com o Senhor? Bom, se você puder colocar a mão nesse seu coração limpinho. Amém, Jonas? Vamos nesse coraçãozinho limpinho. Tira a mão do pescoço do vizinho. E vamos falar com Deus, para Deus ajudar a gente.
A gente quer ir para o céu e quer levar o maior número de pessoas com a gente, amém? Fecha os olhos. Pai, eu penso que a primeira oração não poderia ser outra senão: perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos. Limpa nosso coração, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, dos nossos preconceitos, de ideias formadas, decisões, meu Pai, preconcebidas, que nós acabamos julgando, apontando, em regra, Deus, enxergando os outros com uma lente muito diferente daquela com que a gente se examina. Tem misericórdia de nós como igreja. Perdoa-nos, meu Pai, porque nos enxergamos no sacerdote que corta a volta do ferido, no levita, meu Pai, que evita aquele que precisa de ajuda, quando na verdade nós precisamos estar mais parecidos com o samaritano. Quando, meu Deus, a nossa ação fala mais alto, meu Pai, do que palavras, do que nossa subida numa igreja, do que um dízimo que a gente entrega, do que um voto que a gente faz. Meu Deus, nós precisamos ser mais parecidos contigo. Perdoa-nos. Eu te peço, limpa com teu sangue a tua noiva, e seremos mais alvos que a neve, purificados, lavados, remidos, em nome de Jesus. É a nossa oração dessa noite. Coloca a mão no seu coração, vai falando com Deus enquanto nós o adoramos. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Você pode pedir isso mais uma vez? Dá-me, Senhor, dá-me um coração igual ao peça para Ele, meu mestre, meu mestre, dá-me um coração igual. é o que eu quero, nós queremos, Deus, coração disposto a obedecê-lo, Pai, a cumprir o teu querer. cumprir todo o teu querer. É esse coração que essa igreja deseja, Pai. Dá-me um coração
igual ao teu. Com a mão no coração, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e dá-me, ó Deus, um coração como o teu, disposto a obedecer e cumprir toda a tua palavra, todo o teu querer. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Aleluia. Diga glória a Deus, gente. Pode sentar em nome de Jesus. Nós precisamos de um coração assim, amém, irmãos? Que Deus nos dê uma igreja assim, que Deus nos dê vidas assim, e tudo começa por nós, né? E a gente tem um comportamento sem julgamento, e se existir problema com alguém, e Jesus disse: é impossível que eles não existam, mas quando eles surgirem, alguém errar com você e pecar contra você, ao invés de sair atirando, julgando, metralhando pelas costas, encara o problema, senta com a pessoa, resolva a questão, como um maduro na fé, e assim nós seremos uma igreja amadurecida, e Satanás não vai prevalecer contra ela, amém? Se você trouxe a sua ajuda, pegue na sua mão, envelope de dízimo, de oferta. Pastor, preciso aqui da ajuda, preciso na verdade do envelope, eu tenho aqui a minha ajuda, ou do cartão, enfim, estão passando aí. Enquanto eles passam aí, eu falo com aqueles que estão nos acompanhando em casa. Se você por um acaso está nos assistindo em Cuiabá, nós estamos em Cuiabá, aqui no bairro do CPA 4, no estado do Mato Grosso. Se você mora aqui nas redondezas, pelo amor de Deus, não deixe de fazer uma visita para a gente. Todo domingo eu realizo aqui 4 reuniões, todo domingo, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, e essa reunião às 18 horas, 6 horas da tarde, que é esse culto, aqui na Avenida Tuiuiu, número 1, no bairro do CPA 4, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Mora por aqui, você está convidadíssimo. Agora, onde quer que você esteja, saiba que você também pode nos ajudar, sim. Se esse culto tem sido bênção para você, as ministrações, as mensagens, de alguma maneira tem te abençoado, tem levado bênção para você, para sua casa, tem te alimentado. Então eu gostaria de pedir a você que nos ajudasse, que continuasse sendo fiel, que também fizesse a sua doação. E você pode fazê-lo fisicamente, aqui presente, como os irmãos aqui estão fazendo agora, ou online, né? Você pode fazer o seu depósito, você pode fazer a sua transferência bancária. As contas estão aparecendo no telão aqui para os irmãos que estão na igreja, mas para vocês que estão acompanhando em casa, nós temos na descrição aqui da transmissão, nós temos as contas. Você pode escolher o melhor banco aí que lhe favoreça, faça o seu depósito, a sua transferência online, bancária. Só não esqueça de nos enviar o comprovante, pode ser a foto, pode ser o próprio comprovante, para o nosso telefone de WhatsApp, que também está aí na descrição, que é esse aqui, ó, 65 é o DDD de Cuiabá, aqui no estado do Mato Grosso. Aí o telefone do WhatsApp é o 992552568. Aí eu vou repetir, 65 é o DDD, e o Zap é o 992552568, tá certo? Eu oro a Deus para que Deus te prospere, Deus te abençoe poderosamente, mais e mais, em nome de Jesus, amém? Pessoal que está aqui na igreja presencialmente, vocês podem levantar as mãos assim para a gente mandar uma bênção para o pessoal de casa. Pai, em nome de Jesus, nós enviamos daqui uma bênção para os nossos irmãos que estão nos acompanhando aonde quer que eles estejam, Pai. Que esta palavra possa ter abençoado, que esta oração também chegue como bênção, alcançando a vida de todos eles, nos proporcionando uma semana de graça, de bênção, de vitória, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor aqui diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe o pessoal de casa.